Alegria poder estar com vocês nesse acampamento de casais, nesse acampamento da família, nesse acampamento de famílias que querem cada dia mais fazer da oração o alicerce da sua casa. Abra a sua Bíblia. Temos muito o que partilhar nesses momentos que Deus nos deu para ficarmos juntos. Carta aos Colossenses. Vá lá para o Novo Testamento. Carta aos Colossenses, capítulo 3. Acompanhe comigo. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Preste atenção, esposo, esposa, pai, mãe, principalmente você pai, você mãe. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não das que é da terra. Dê um salto, vá lá para o versículo 5. Versículo 5, versículo 5. Portanto, mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra, imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Estas coisas é que provocam a ira de Deus. Foi assim que vós também procedestes outrora, quando vivieis nestas desordens. Agora, porém, rejeitai tudo isto: ira, furor, malvadeza, ultrajes, e não saia de vossa boca nenhuma palavra indecente. Também não mintais uns aos outros, pois já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito. Aí não se faz mais distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porque agora o que conta é Cristo, que é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, com bondade, com humildade, mansidão, paciência, suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que une a todos na perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, e com toda a sabedoria instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros em vossos corações, com salmos,
hinos e cânticos inspirados pelo Espírito. E tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre no nome do Senhor Jesus, por Ele dando graças a Deus Pai. Palavra do Senhor. Meus queridos, quero falar principalmente com você, pai, e com você, mãe. Que bom que o nosso querido professor Felipe pôde, há poucos minutos atrás, me ajudar a responder a um Twitter que eu recebi. Já me explico. Eu sou tuiteiro novo, tem 4 dias, e foi uma luta aceitar essa nova tecnologia. O Miramar teve que fazer muito esforço, sacudir aqueles cabelos vermelhinhos, para me convencer de que estava na hora de participar dessa nova tecnologia. Faz 4 dias, e é verdade, 4 dias mesmo. Ontem, a minha querida amiga Paula Guimarães escreveu assim: Padre Vicente, o mais novo tuiteiro. E de fato é verdade, eu estou chegando ainda. E aí ontem, mexendo um pouco com dificuldade, porque de fato eu tenho dificuldade, eu recebi um Twitter, aliás, alguns de um mesmo endereço, de alguém que começou a me acompanhar ontem, a partir desse acampamento, dizendo o seguinte, mais ou menos o seguinte, para resumir: Padre, faz tempo que eu sonho os sonhos de Deus, mas está difícil. Faz tempo que eu estou lutando, o Senhor disse que é luta. Faz tempo que eu estou lutando, mas até quando? Até quando eu vou ter que lutar para ver a minha família restaurada? Os meus filhos? O Senhor falou sobre o sonho de Deus. O professor Felipe levantou várias situações sobre a família cristã, católica. À tarde, o nosso querido Padre Zé Augusto falou sobre família, mais uma vez, falou sobre adultério, sobre a necessidade de viver a santidade entre esposo e esposa. Mas e na prática? Nós estamos precisando, dizia o tuiteiro, nós estamos precisando de gente que nos ensine, na prática, como fazer. Como fazer? Eu estou desistindo. O Senhor falou, não desista da minha família, mas eu estou desistindo. Falta quem ensine, dizia ele. Qual é a receita? Receita? E aí eu comecei a pensar. Primeiro, eu fiquei assustado, porque não estou acostumado com o tal do Twitter. Fiquei assustado com a repercussão. E falei, meu Deus do céu, eu nem comecei e já estão me xingando? Eu nem comecei e já está desse jeito? Mas depois, pondo a cabeça no travesseiro, eu comecei a pensar assim: não, tem voz de Deus aí, tem palavra de Deus aí, porque amanhã eu preciso falar aos pais que foram chamados no dia de ontem, naquilo que o Padre José Augusto bem lembrou, é para vocês casais, deve ser para vocês casais um retiro
um tempo de discernimento na palavra, de encontro fecundo com Deus para renovação de toda a vida. Amanhã eu preciso falar para esses pais, porque Ele tem diante deles uma missão muito grande. Missão que foi tão bem expressa pelo professor Felipe hoje de manhã. Missão que é o tempo inteiro bombardeada por todos os lados, por meio de ideologias que querem de fato destruir, desconstruir o significado de família cristã. Se é verdade que não existe família perfeita, existe a minha família, a sua família, que luta, repito, luta para, segundo a vontade de Deus, ir caminhando na direção da restauração. É verdade também, meu irmão, minha irmã, que você não está jogado no mundo ao léu, como a gente diz na expressão, está jogado de qualquer jeito. Nós temos rumo, temos direção. Você não está perdido nesse emaranhado, ou não deveria estar perdido nesse emaranhado de vozes que falam contra a família, através dos meios de comunicação, através das muitas novelas que você teima em substituir o lugar que deveria ser do Evangelho e da Palavra de Deus na sua vida e na sua casa. Porque para muitos cristãos católicos nesse país, as novelas substituem o Evangelho, substituem a Palavra de Deus, porque o que deveria acontecer? O que deveria acontecer era que você e a sua família sentassem, dessem tempo, seja na mesa durante as refeições, e eu já estou começando a falar de sacramentais que não podem faltar na vida da família, e não venha depois me dizer no Twitter ou em qualquer outro lugar que eu desconheço a realidade das famílias, porque não é verdade. Primeiro, porque eu lido com as consequências dessa realidade todos os dias na comunidade Betânia, e segundo, porque eu estou atento aos movimentos sociais, eu sei da dificuldade dos casais, da luta da vida moderna e pós-moderna, eu sei que hoje é difícil para as senhoras mães, as senhoras mulheres, que hoje representam no Brasil 44% da força de trabalho desse país, e que tem que estar fora de casa tantas horas por dia. Mas eu digo para você, é preciso recuperar sacramentais que fazem parte da vida da família, se você quiser de fato dizer e afirmar que a sua família é uma família cristã, que a sua família é uma família católica, que a sua família é uma família que temente a Deus. É preciso recuperar. Então eu não estou falando de um discurso comum, eu não estou falando por meio de fundamentalismos, de radicalizações, não. Eu estou falando de vida e vida concreta, de um caminho que é possível. Por isso retomo, você pai, você mãe, não está sozinho nessa luta, não. Você tem rumo, tem direção, você sabe de onde partir. Nós partiríamos nessa manhã, na nossa reflexão, de Eclesiástico capítulo 3. Grave essa palavra, porque a gente ainda vai retomar essa palavra. Lá fala sobre pais e mães, diante da palavra de Deus, diante do projeto de Deus. Mas eu quis começar com você, a partir de Colossenses capítulo 3, por um motivo muito claro. E você vai fazer um recal comigo, vai fazer uma lembrança comigo. No próximo, daqui a alguns meses, em novembro, início de dezembro,
quando a Canção Nova convidar-nos todos a fazermos o nosso Hosana Brasil, e nós todos rendermos hosana ao Senhor pelas alegrias do ano, como acontece tão bem todos os anos aqui na Canção Nova, estará fazendo 5 anos que o Padre Léo pisou pela última vez na Canção Nova e nesse rincão. E se você se lembrar comigo, e todos aqueles que, preste atenção, pai e mãe, porque é para você que eu estou falando, todos aqueles que assistiram à pregação Buscai as Coisas do Alto, que para mim é um testamento espiritual deixado pelo Padre Léo, vai se lembrar que naquele hosana de 5 anos atrás, o Padre Léo pediu que eu lesse esse texto. Confesso para você que eu nunca mais, aliás, eu nunca assisti a esse DVD, Buscai as Coisas do Alto. Eu prometi para mim mesmo que eu não assistiria, porque eu prefiro manter na memória e no coração aquele dia memorável, porque eu sei o significado daquela pregação. Nunca mais assisti, e não sei se um dia vou assistir, acho que não. Ainda para mim é muito impactante lembrar daquele dia. Eu prefiro guardar na memória e no coração, até porque eu me lembro do esforço que o Léo fez para estar aqui naquele lugar. Confesso para você que ele veio contra a minha vontade, com certeza contra a vontade de muitos que estavam próximo dele, porque a gente sabia da dificuldade. Ele passou mal antes daquela pregação, ele passou mal depois, e só ficou inteiro e pregou com tanta intrepidez aqui nesse palco, aqui nesse centro de evangelização que ele amava tanto, porque ele tinha um recado, e um recado muito claro a dar a cada um de nós. Era preciso, era vontade de Deus, que ele estivesse naquele dia, naquele hosana, nesse lugar. Era preciso, eu, Padre Vicente, necessitava que ele viesse, e ele veio mesmo contra a minha vontade. Ele só me mandou um torpedo: Vicente, eu vou para o hosana. Combinou tudo com o Eto e veio. Mas era necessário que ele estivesse, era preciso que eu o visse, porque naquele dia eu não chorava de tristeza, eu chorava de emoção, porque eu tinha diante de mim alguém que não pertencia mais a esse lugar. Eu tinha diante de mim alguém que já tinha tocado o alto. Eu tinha diante de mim alguém que de fato estava vivendo única e exclusivamente da fé, e aquilo que ele falou sobre fé era o que ele estava de fato experimentando. Então eu tinha alguém transfigurado diante de mim, por isso eu chorava, porque eu olhava para ele e via alguém que estava do outro lado, se quiserem, que já tinha tocado uma realidade. Era preciso que ele deixasse esse testemunho de fé, e de fé nas coisas do alto, de fé em algo que vai além desse nosso apego às coisas da terra. Era preciso, a Canção Nova precisava que ele estivesse aqui. Você e sua família precisava que ele estivesse aqui. A comunidade Betânia, a minha comunidade precisava, os meus consagrados e consagradas precisavam que ele estivesse aqui para mostrar aquilo. Eu precisava, e ele veio.
e mostrou, e disse, sabe o quê? A síntese daquele dia para mim, sabe qual foi, pai? A síntese daquele dia para mim, sabe qual foi, mãe? Você é muito mais do que os seus olhos podem ver. Você é muito mais do que os seus olhos podem ver. Há uma realidade de fé que ultrapassa o nosso apego às coisas dessa terra. E é daqui que eu quero partir, inclusive para responder a esse meu amigo tuiteiro, porque ele deve estar fazendo parte daqueles grupos de pais e mães que já perderam a esperança, que já não sabem mais o que dizer aos seus filhos, que já não sabem mais aonde se apegar para poder ir ao encontro das necessidades dos filhos e filhas que estão sendo tragados por essa falta de valores que perpassa o nosso mundo moderno. O Papa Bento XVI, num discurso onde nem Papa era ainda, era só candidato, ali diante do caixão, daquele caixão simples de madeira de João Paulo II, o então decano do Colégio dos Cardeais, Joseph Ratzinger, fez em nome de todos os cardeais um discurso diante do caixão do grande e saudoso João Paulo II, onde ele desmascarou, como tantas vezes fez João Paulo II, as ideologias do nosso tempo, principalmente aquelas que atacam a família. E Ratzinger dizia naquela oportunidade, que o maior problema do nosso tempo é esse relativismo ético, cultural e religioso que assola a nossa sociedade e que tem corroído os valores da nossa casa, da nossa família. E aqui está o grande drama de pais e de mães, muitas vezes, que têm dificuldade, inclusive, de colocar limites naquilo que pode e não pode, junto dos seus filhos, porque não tem mais referenciais que possam lhes indicar o caminho. E o primeiro e grande referencial, para você pai e mãe que me ouve agora, é a fé. É a fé, é partir da fé, é a partir da fé, não há outro, é a partir da fé que você vai construir a hierarquia de valores com as quais você conduzirá a vida dos seus filhos e filhas. Por isso é missão da igreja, por isso está escrito lá no catecismo, no número 350 do catecismo da igreja, está escrito assim: cada membro da família, segundo o seu próprio papel, exerce o sacerdócio batismal, contribuindo para fazer da família uma comunidade de graça, de oração, de escola, de virtudes humanas. Preste atenção nisso. Fazer da sua família uma escola de virtudes humanas e cristãs, e lugar do primeiro anúncio da fé aos filhos e filhas. No número 460, continua. Preste atenção, senhores pais. Preste atenção, senhores pais e mães. Os pais, partícipes da paternidade divina, são os primeiros responsáveis da educação dos seus filhos. São os primeiros responsáveis da educação do seu filho. Então você que tem delegado para a escola a missão de educar os seus filhos, você que tem delegado a terceiros a missão de educar os seus filhos, que tem incitado
há pessoas que queiram, porque você se omite dessa missão de educar os filhos, tem incitado pessoas a quererem ocupar o lugar que é de vocês enquanto pais, diz a igreja. E por causa disso, eles querem oferecer aos seus filhos kits e mais kits, com pseudos valores, kits e mais kits, com contravalores, que vão diametralmente oposto àquilo que a sua fé ensina. Por exemplo, kits gays e companhia limitada. Preste atenção, é missão sua, de pai, de mãe, em primeiro lugar, a educação dos seus filhos. Não abdique dessa responsabilidade. Não abdique dessa responsabilidade, é sua. E continua: os primeiros responsáveis da educação dos seus filhos e filhas, e os primeiros anunciadores da fé. Você, pai, você, mãe, é o primeiro catequista do seu filho. Precisa voltar a ser o primeiro catequista da sua filha, ensinando, criando jeitos, inventando jeitos, maneiras de fazer com que essa fé chegue à vida dos seus filhos. Tem o dever, pai e mãe, têm juntos o dever de amar, de respeitar os seus filhos como pessoas, porque são pessoas, não são coisas, não podem ser instrumentalizados, não podem ser usados como experimento de educação ou de qualquer outra coisa. São pessoas, e são também, diz o 460 do Catecismo, filhos de Deus. Por isso, senhores pais, especialmente, vocês têm a missão de educá-los na fé cristã. Não abdique dessa missão. É assim que precisa ser transmitida a fé, que é o seu primeiro dever, o seu primeiro grande valor, com o qual você vai fazer reger todo o resto. É preciso que você, pai, tenha uma hierarquia clara de valores que conduzem a sua casa, a sua família. O que é mais importante para você? Com quais valores você educa os seus filhos? Mais importante do que dar uma receita, mais importante do que se arvorar a mestre que ensina uma receita pronta, é preciso chamar a sua atenção que você tem que utilizar aquilo que você recebeu de melhor, a sua fé. Por isso esse texto da carta aos Colossenses é importantíssimo, porque em primeiro lugar você precisa ensinar para os teus filhos, depois de acreditar nisso, que eles são mais do que os olhos deles podem ver. Porque se você não fizer isso acreditando, você vai se tornar refém das idolatrias desse mundo. Você vai construir uma família baseada na idolatria do ter, e vai acreditar que é acumulando coisas, que é dando presentes caros, que é se exibindo em carros importados, que você vai dar o melhor para o seu filho. E aqui não tem apologia da pobreza e da miséria, não. Deus quer a sua família abençoada, como ontem me testemunhou uma família que veio me dar um abraço, eu ainda não sabia disso, veio agradecer, porque rezando juntos como casais, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, retomando Mateus capítulo 18, rezando junto como famílias, marido e mulher pediram pela sua empresa, pela sua casa, e fizeram uma promessa. Eu até ri muito quando eu
quando eu me dei conta da promessa. Ele disse que voltou para a igreja por causa das pregações do Padre Léo. Depois ele ouviu uma vez, veio praticamente amarrado pela esposa, né? Porque num primeiro momento é assim que acontece. A esposa tem que colocar um cabresto no marido, amarrar, inventar 1001 maneiras, às vezes até ameaçar. Se não for, não tem, hein? Né? Às vezes até ameaçar para poder trazer o marido. E assim ela fez. Ameaçou, trouxe, ele veio para uma pregação do Padre Léo. E aí se encantou. Dali por diante não parou mais. Se tornou amigo da Canção Nova, sócio comprometido da Canção Nova, passou a ajudar, passou a fazer, se tornou amigo de Betânia. E todo lugar que o padre, todas as vezes que o Padre Léo pregava, ele saía de casa e vinha, saía lá da cidade de Guarulhos e vinha para cá, fazia tudo. Passou por uma grande crise financeira. A sua transportadora estava indo de bancarrota, perdendo tudo, devendo o banco, devendo muito para o banco ameaçando tomar tudo até a casa. Nesse meio tempo o Padre Léo faleceu, os dois rezando juntos, ele pediu, falou: olha, eu vou fazer uma promessa aí para Deus. Pensou com ele e falou: Padre Léo, me ajuda aí, se der tudo certo, eu vou pôr o seu nome na transportadora. Se o Padre Léo gostou disso ou não, eu não sei. Um dia eu ainda vou perguntar. Mas o fato é que os dois rezando juntos, pedindo por aquilo, tudo que eles construíram, eles refizeram tudo na graça de Deus, retomaram o caminho, reconstruíram a transportadora, fizeram tudo de novo. E hoje a transportadora se chama Léo Transportes. Léo Transportes. E ele está feliz, animadíssimo, está ajudando em dobro a Canção Nova. E que bom que a gente pode de fato ajudar a Canção Nova, que ele pode ajudar a Canção Nova, porque a gente precisa fazer que essa palavra chegue cada vez mais aos lugares mais recônditos desse mundo, aos recantos mais longínquos desse país. É preciso, e isso é feito com a sua generosidade, não tem jeito. Nós vivemos da providência, e a providência, como lembrava o Léo, já deu, está aí no seu bolso, vocês têm que ajudar a fazer chegar aqui, não tem outro jeito, é assim mesmo. Que bom que hoje ele pode ajudar, redobrar da Canção Nova, e quer também ajudar a Betânia. Louvado seja Deus. Então, o que eu estou dizendo aqui, não é para fazer apologia da miséria, não. É para lembrar para você que você é mais do que os seus olhos podem ver, e que não é se atendo ao ter, e achando que isso é que vai educar os seus filhos, que vai trazer os seus filhos para perto de você, que vai resolver o problema. Não é. É em Deus, é na fé. Não é pela ideologia do ter, do poder, do mando, do prazer, que aí você vai construir relações saudáveis na sua casa e na sua família. Não é. É fazendo com que a sua casa de fato seja uma escola de virtudes humanas e cristãs, como bem lembra o catecismo da igreja. E isso você não vai conseguir se não olhar pela fé e criar uma hierarquia de valores, e valores que não passam. Eu pergunto para você, que valores regem a sua casa? Quais valores estão presentes na educação dos seus filhos? Quais as atitudes concretas que você, como pai e mãe, tomaram juntos? Porque é preciso que vocês estejam juntos, porque se não estiverem juntos, deseduca. O que vocês tomaram juntos como as atitudes concretas dentro de casa, que os filhos de vocês, vendo o exemplo, aprendem como valores? Outro dia aconteceu uma boa. Eu tenho aqui comigo esse filho querido, que é o diácono Ellington.
que daqui a alguns meses, mais propriamente no dia 11 de fevereiro do ano que vem, vai ficar padre. E a gente já é amigo há muito tempo. Eu não gosto muito de dizer que ele foi meu aluno, porque senão vocês vão achar que eu sou muito velho. E não é bom, né, a gente associar certas coisas. Mas de qualquer forma a gente já se conhece há muito tempo. E ele, há uns meses atrás, aliás, há uns dias atrás, foi comigo na minha casa. E eu tenho uma sobrinha de 3 anos. E aí, um certo diácono, que eu não vou falar o nome, porque eu já disse, um certo diácono, na hora do jantar, nós viemos direto de Santa Catarina, chegamos em casa quase 8 da noite, eu liguei, né, como sempre faço para minha mãe, falei, ó mãe, tô chegando, quero janta, quem sabe sai aquele franguinho com quiabo, quem sabe sai, né, aquele franguinho com quiabo, aquele que tutu, mas aí a mãe, de noite, eu falei, não tem importância não, quiabo não olha a hora, né, quiabo não olha a hora, pode ser de noite mesmo. E liguei, e a gente chegou para jantar, chegou umas 8h30, 9 horas. Teve um certo diácono que pegou o prato e foi para a sala, para a frente da televisão. A minha sobrinha, 3 anos, virou, não para ele, porque estava com vergonha, e disse assim, ô tia Gi, a gente pode comer na sala? Na frente da televisão? Não pode, né, tia Gi? Coisa feia, né? Aí teve um diácono que um vermelho, feito um pimentão, olhou para ela e com a cara mais deslavada disse assim, foi o tio Vicente que mandou. Aí eu virei para ele e falei, descarado, além de vir deseducar a sobrinha da gente, ainda mente. Descarado, né? Que valores. Depois a gente pegou o prato e voltou para a sala, e voltou para a cozinha. Mas, que valores regem a sua casa? Eu fiquei feliz, 3 anos, fala de tudo. A mesa precisa ser um sacramental. A minha irmã, que praticamente cria essa sobrinha, filha do meu irmão caçula, ela que cria junto com a minha mãe, trabalha o dia inteiro. Na hora do almoço, nem sempre tem a oportunidade de estar com ela para sentar-se junto à mesa. Faz isso à noite e deixou claro, hora de comida é sagrada. Sagrada. Não se vai para a frente da televisão. Se senta juntos. É um sacramental. É um lugar teológico a mesa. Somos todos iguais. Jesus falará isso no Evangelho de hoje. Senta-se todos juntos, partilha-se o que tem, celebra-se a vida, se olha nos olhos, se tem oportunidade de diálogo. Eu não sei quais são os sacramentais da sua casa, da sua família, aqueles que você fará, que sejam instrumentos de educação, de pedagogia, de ensino de valores para os seus filhos e filhas. Eu não sei quais são. Talvez seja à noite, na oração que você faz, você pai e mãe, vai junto no quarto do filho e reza com ele antes de um beijo de boa noite. Talvez seja a leitura de uma Bíblia para criança, como eu sei que tantos casais fazem para os filhos todas as noites, lendo passagens da Sagrada Escritura. O filho que vê isso acontecendo através de sacramentais, de valores que não passam, olham para o pai com a mãe e os têm verdadeiramente como exemplo,
como modelos. O pai e a mãe, para lembrar da pregação anterior do professor Felipe, os seus filhos precisam descobrir com você, pai e mãe, o valor de uma sexualidade curada, de uma sexualidade sarada, de uma sexualidade santa. Eles precisam descobrir com você, pai e mãe, o significado verdadeiro do matrimônio. Na alegria de você, pai, no tratar a sua esposa, ele precisa olhar para o pai e dizer: meu Deus, como o pai é apaixonado pela mãe, como vale a pena investir num casamento de anos, como vale a pena ficar tantos anos juntos com a mesma esposa, porque aqui tem gente feliz, gente que se ama. É com você que ele precisa aprender. Às vezes ele foge da igreja, talvez ele não te diga, mas às vezes o seu filho, filha, foge da igreja, porque o testemunho que você dá de Deus é um testemunho triste, é um testemunho fraco. Não olha um Deus que é alegria, que edifica, que eleva, e aí você cobra, mas se torna lata vazia, porque palavras ao vento, o vento leva, meu irmão. Palavras ao vento, o vento se encarrega de levar. Ele quer ver você, pai e mãe, ele quer sentir na sua luta esse esforço, ele quer perceber em você. Fica como dever de casa você rezar Eclesiástico 3, porque nós não vamos ter tempo, mas é para você, para você. Quando você tem a coragem de retirar da sua casa aquilo que a carta aos Colossenses diz, colocando toda aquela lista de coisas debaixo, presentes aí em Colossenses 3, quando você tem coragem de retirar da sua casa tudo isso, como que você vai mostrar o valor do matrimônio, se na sua casa entra filme pornográfico? Se o teu filho sabe que você passa as horas e horas através da internet, transformando a internet na sua casa em infernet, como lembra o Padre Léo, como que ele vai respeitar o que você diz para ele, se você não vai à missa com alegria e não dá um testemunho alegre de quem foi à missa buscar aquilo que precisa para o alimento do dia a dia, para a luta do dia a dia? Como? Se não acontecer através disso, é você que precisa transmitir. No livro de Esther, no capítulo 4 do livro de Esther, no versículo 16 está assim: no seio da família, ouvi desde criança, Senhor, escolhestes Israel entre todos os povos. Ela ouviu desde criança. A rainha Esther ouviu, ela dá esse testemunho: eu ouvi desde criança o que significa Deus presente na vida do meu povo. Por isso, quando chegou a hora dela testemunhar a sua fé, dela viver valores que não passavam, ela pôde ir até o fim, porque ela ouviu desde criança. Seu pai ensinou desde criança o valor que não passa. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, São Paulo lembra a Timóteo o seguinte sobre a fé: Timóteo, a tua fé, Timóteo, que se encontra já na tua avó,
Loide, e na tua mãe Eunice, e que eu estou seguro, Timóteo, se encontra também em ti. É essa fé que faz a diferença. Uma fé que estava presente na avó, que estava presente na mãe, e por isso está presente nele. Entende, pai e mãe? Está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Se você de fato ensinar para o teu filho, mais com a vida, mais com o exemplo de que ele é muito mais do que os olhos deles podem ver, pode ter certeza que ele se tornará um homem segundo o coração de Deus e saberá ensinar aos seus netos que eles também são mais do que os olhos deles podem ver. Passa por você, não há receita. Essa fé que nos dá uma hierarquia de valores, que faz com que nós busquemos naquilo que a gente acredita, na palavra de Deus, na Eucaristia, na vida em comum, que faz com que a gente busque lá os critérios necessários para eu conduzir a minha casa, a minha família. Se eu buscar ali, eu com certeza saberei o que dar aos meus filhos e filhas. Por isso, eu quero convidar você a dar uma forte salva de palmas a todos os casais que vieram à Canção Nova para esse acampamento. Dê a eles uma forte salva de palmas, sabe por quê? Porque é assim que você ensina os seus filhos. Eles estão lá, te vendo pela televisão, que você está aqui na Canção Nova, alicerçando a sua fé. É assim, é desse modo que nós vamos edificar. Não tenha medo. Não tenha medo de transmitir para os seus filhos essa fé viva, essa fé que faz a diferença, que faz você ver além. Porque quando chegar os momentos de dificuldade, você verá o resultado disso. Eu contei um segredo do diácono Wellington, então vou contar outro da família dele. Sou obrigado. Há 1 ano e 6 meses atrás, esse menino que daqui a pouco será padre, perdeu o pai, com a mesma doença que levou o padre Léo. Um câncer fulminante, que em alguns meses tomou conta de um homem forte, alegre, brincalhão, de raízes italianas, que tinha um jeito de receber a gente na casa deles, que encantava. Uma família que eu sempre admirei, porque como boa parte das famílias italianas, um grande beijo para o povo de Botuverá, porque eu aprendo muito com aquele povo. Um lugarzinho pequeno, uma cidade de primeira, se a gente passar de segunda já não dá mais para ver, é uma coisa impressionante, né? Deve ter aí uns 4.000 habitantes talvez, mas um povo de muita fé, um povo que cultiva valores de família, um povo onde as famílias ainda rezam juntos, que faz a gente sentir desejo de voltar àquelas experiências de infância, com o próprio pai da gente. Muitas e muitas vezes eu vi meu pai presente no pai dele. Eles tinham o mesmo porte físico, o mesmo jeito alegre de contar piada, de falar as coisas. E esse homem forte chamado Santo Costa, teve um câncer fulminante. E eu comecei a acompanhar, mais de perto ainda do que já vivia, a família. E algumas coisas foi me chamando a atenção. Como era uma família de raízes profundas, cristãs, a oração sempre estava presente. Mesmo na dificuldade, na dor, a gente não via reclamação.
A gente não via desespero nos filhos, dor de fato, sofrimento. Ele tem uma irmã mais nova que se casou há pouco tempo. Ele assistiu o matrimônio da irmã. O pai queria muito ver a filha casada e ver o filho padre. Não pôde. Vai ver lá de cima, né? Está vendo. Porque agora ele vê tudo e vê da melhor maneira possível. Mas eu acompanhei aquele processo doloroso. Vi aquele casal sofrendo junto. A esposa presente em todos os momentos. Ia junto ao hospital, voltava. Ia resolvendo as coisas. Ficava junto nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento. E ali sempre esteve presente a vivência cristã. Aqueles valores que eles aprenderam desde criança. Não vi em um só momento revolta em relação a Deus, em relação à vida. Questionamentos do tipo, por quê, por quê, por quê, por quê? Não, padre, nossa vida está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. E ali, pai, mãe, filho, filha, foram vivendo aqueles momentos. Quando chegou a hora derradeira, que eles sentiram que o pai estava passando mesmo, o filho largou tudo, inclusive a teologia, veio, ficou em casa mais tempo, porque ele estuda em Taubaté, né? Os pais moram em Santa Catarina. Veio, pôde acompanhar, ficou de manhã, de tarde, à noite, junto do pai, junto da família. Pôde fazer todo o caminho, toda a passagem. Naquela experiência, naquele momento de dor, de sofrimento, é que a gente começa a perceber quais os valores que foram plantados. Porque enquanto está tudo bem, enquanto está tudo festa, enquanto a gente acha que é o dinheiro, que são as opções, que são as alegrias, que é a comida, que é a bebida, a gente não vê esses valores brotarem. Mas quando bate a dor, o sofrimento, a morte, aquilo que é da condição humana, que vem junto no pacote de ser gente, aí sim, esses valores fazem a diferença. E eu vi o que esses valores foram capazes de fazer na vida daquela família. E a coisa que mais me impressionou, senhores pais, senhoras mães, senhores esposos e esposa, foi o relacionamento daquele casal. Um casal simples, não são doutos em nada, não tem títulos, não tem muitos bens, casal simples, mas que me deram uma aula de teologia que fazia tempo eu queria para o meu coração. E aquele casal foi me chamando a atenção. A maneira com que ela o tratava, com que enxugava o suor daquele rosto, a maneira como que rezava do lado dele, porque ele já não podia rezar mais, e ele dizia, reza aqui, e com certeza ela rezando do lado dele, ele olhando as contas do terço passando, e ali, com aquele olhar, rezava junto. A experiência de ser uma só carne, a experiência de ser um só coração, de uma só alma, ela ali do lado, firme. Teve um momento, ele faleceu à noite, nós estávamos juntos, eu voltei para casa, ele me ligou, o pai morreu praticamente nos braços dele, e ele me ligou, me lembro como se fosse hoje a hora que ele me ligou e disse, Vicente, eu acho que o pai vai. Passou um pouco, ele ligou, aí eu saí, voltei para ir para o hospital, passou um pouco, ele me ligou no caminho e disse, Vicente,
o pai já foi, morreu aqui comigo. Aí eu fechei o telefone e no caminho, na estrada, rezei, agradecendo a Deus por aquela família. Mas o que mais me chamara a atenção até então, era o que eu tinha visto de manhã. Muita dor. Ele sentia muita dor e a gente sabia disso. Já não tinha mais remédio que dava conta da dor, o estômago todo inchado, aquela barriga inchada demais. A enfermeira vinha, colocava a mão naquela barriga e ele saltava, reclamava de dor. O próprio filho vinha, querendo fazer um carinho, passava a mão naquela barriga e ele não falava nada, mas se encolhia todo. E Wellington tinha que tirar a mão, porque tinha muita dor. Sabe o que me chamou a atenção? Quando a esposa se aproximava e passava a mão, ele não reclamava, ele não dizia nada, ele só olhava para ela e ficava. Aquilo me impressionou de uma tal maneira, porque eu ficava pensando, meu Deus, por que será que a enfermeira põe a mão, ele reclama de dor? Por que será que o filho põe a mão, ele se contrai todo de dor? Por que será que a esposa põe a mão e ele não reclama? Ele não fala nada? Sabe o que veio ao meu coração, senhores pais, senhoras mães? Sabe o que veio ao meu coração, esposo, esposa? Segura na mão da sua esposa, pega na mão do seu esposo. Sabe o que veio no meu coração? Das duas, uma. Ou aquela mulher amava tanto, que tocava aquele corpo doente, aquele corpo apodrecido por dentro por causa daquele câncer maligno, e tocava com tal amor e com tal devoção, que de fato, aquilo era uma delicadeza tal, que por amor, não provocava dor nele. Ou então, na minha cabeça de padre eu pensava nisso, ou então, ele sentia dor, como sentia com os outros, mas, por amor, ele não manifestava a dor, porque ele preferia segurar aquela dor atroz, aquela dor lacinante que ele sentia, do que perder a chance de ter a esposa que ele amava, tocando-o nos últimos momentos de vida. Porque ele estava consciente, ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia passar. Ah, meu querido, ah, minha querida, preste atenção. Você é muito mais do que os seus olhos podem ver. Na verdade, não importa muito se era o amor dela que atenuava a dor que ele sentia, ou se era o amor dele que suportava aquela dor, mas não queria perder a chance de ter a esposa o tocando. Sabe por quê? Porque o que realmente importa é que no final das contas, no final de tudo, era amor. E o amor é hoje, o amor é agora. É o amor que vai educar os seus filhos, é o amor que vai educar as suas famílias. E eu pensava comigo, meu Deus, que lição bonita, que lição maravilhosa esse pai e essa mãe está dando para esses filhos. Que lição, que educação maravilhosa, que legado maravilhoso, que herança maravilhosa, porque esse filho e essa filha saberão por toda a vida deles que o amor existe, que o amor é agora. Se você puder dar essa lição para os seus filhos, aprendida nos valores cristãos, saiba que você terá dado tudo para os seus filhos, que você terá feito os seus filhos
a pessoa mais feliz desse mundo. Eu falei isso no dia do enterro do seu santo. E agradeci a Deus por essa família, como eu agradeço a Deus hoje pela sua família. E eu disse para eles que Deus estava lá, presente, e que vocês, como casais, precisam cada dia mais se dar contas, que Deus é tudo, que acima de Deus não tem nada, nem ninguém, que como canta o Padre André, e ele vai rezar conosco isso agora, só Deus não vai embora. Só Deus permanece. E é por causa disso que você precisa alicerçar nele a sua família. E é por causa disso que você precisa fazer dele o alicerce da educação dos seus filhos. Esse é o melhor legado. Não tem manual, não tem livro de autoajuda, não tem palavra de especialista que substitua o verdadeiro princípio da educação, que é Deus, que são os valores que não passam, que é a fé que faz com que você veja que você é muito, 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 muito mais do que os seus olhos podem ver. Por isso fique de pé agora. Fique de pé agora e peça essa graça. Senhor, não permita, Senhor, que a minha família se afaste de vós. Não permita, Senhor, que os meus filhos deixem de aprender na escola do teu coração. Não permita, Senhor, que eu como pai, que eu como mãe, desista desses valores. Acende, Senhor, a chama do Espírito em mim. Faça crescer o dom da fé, Senhor, para que eu possa viver valores que não passam. Só Deus não vai embora. Feche os seus olhos e deixe esse artista maravilhoso que é o Padre André te ensinar essa verdade. Só Deus não vai embora. Nenhuma palavra. Um dia você partiu sem me explicar. Não tinha que ser assim. Ninguém vai poder suprir seu lugar em casa. Eu não me acostumo, sinto falta de você. Na pessoa de quem fica sem saber por que se parte, deixa pra trás. Fica um vazio, a ausência dói no coração. E embora eu saiba que eu preciso perdoar, ainda não consigo, mas eu rezo pra você se encontrar, pra que um dia você volte para Deus. Se a gente se encontrar pelo caminho, eu espero um abraço seu. Quando eu olho a minha história, eu posso vencer com Deus, pois só Ele permanece, só Deus não vai embora, só Deus não vai embora, só Deus não vai embora. Não me falta nada,
Deus é o bastante. Não existem vazios que não sejam preenchidos. Só Deus não vai embora. 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 Solta a voz. Só Deus não vai embora. Deus não vai embora. Só Deus não vai embora. Você, pai, eu quero convidar você, mãe, a erguer os teus braços e louvar o Senhor nesse momento. Agradeça ao Senhor a graça de ser família. Agradeça ao Senhor a certeza do dom da fé. Agradeça ao Senhor essa certeza de que só Deus não vai embora, que Ele sustenta a sua casa, a sua família, que não importa a situação pela qual você esteja passando, que não importa a dor que você esteja vivendo, nem a doença, nem o sofrimento, nem a morte, nada disso importa, porque Deus está contigo. Ele jamais te deixa. Ele é o teu Senhor, a tua força. Ele te ergue, te levanta, Ele te ilumina, para que você saiba o que dizer aos teus filhos, para que você tenha os teus filhos sempre diante dos teus olhos. Se você sofre hoje porque o teu filho é dependente químico, porque o seu filho é dependente do crack, do álcool, de qualquer droga, saiba que Deus é o primeiro interessado na restauração, na cura, na libertação dos seus filhos. Por isso não desista. Mais uma vez eu insisto, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista do seu lar. Alimente o seu lar com boas palavras, com as pregações da canção nova, com as músicas que alimentam a sua fé, com os livros que te ensinam a buscar todos os dias essa vida em Deus. Mas não desista da sua casa e da sua família. Diga: obrigado, Senhor, porque Tu permaneces. Obrigado, Senhor, porque ficas comigo. Eu quero ser um casal que reza, Senhor. Nós queremos ser um casal que reza, Senhor. Um pai que reza, Senhor. Uma mãe que reza, Senhor. Filhos e filhas que rezam, Senhor, que estão fundados, alicerçados na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque só Tu não vais embora. Nós Te louvamos, Senhor. Só o Senhor fica. E Te bendizemos, Senhor. Mesmo que todos me abandonem e a vida perca o sentido, nas palmas, bonito, na solidão de uma tristeza profunda, ou na ausência de quem foi embora, mesmo que eu deixe de buscar a fé, imaginando me perder do mundo, na solidão de uma tristeza profunda, lá o meu Deus também irá comigo. Só Deus não vai embora. Proclama essa verdade. Só Deus não vai embora. Só Deus não vai embora. Só Deus não vai embora. Solta a sua voz, povo de Deus. Só Deus.
cançãonovaplay.com. Assine já!